Graças a Deus pela tua palavra. Boa noite. Bem-vindos ao canal Seja a Luz com Maria Andrade. Eu estou muito feliz com você que está assistindo, você que abriu por acaso esse vídeo apenas por curiosidade, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu joinha. Eu costumo dizer que cada compartilhamento você está compartilhando como semente. Então pense o seguinte, que você está semeando no reino de Deus. Você está semeando em vidas que estão precisando de uma palavra, de uma orientação. E eu estou aqui, me colocando nessa brecha para que o Espírito Santo de Deus ele haja na sua vida, ele traga a luz nesse momento que nós estamos passando. Amém? Então, não esqueça, compartilhe e que Deus te abençoe e que esse tempo que nós estivermos aqui juntos seja um momento de paz, seja um momento de alegria para o teu coração, seja um momento de despertamento. Esse é o desejo do meu coração e que Deus te abençoe, que você possa se sentir feliz, leve, alegre e com um novo propósito de vida. Amém? Então eu convido você a fechar os seus olhos, nós vamos fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, o teu filho, Senhor, eu chego na tua presença nesse momento. Eu consagro a Deus, a ti, esse tempo de live, Senhor, onde eu estarei falando da tua palavra, onde estarei louvando o teu nome. Senhor, usa-me como uma ferramenta e abençoa, Senhor, com paz. Abençoa, Senhor, trazendo alegria ao coração, Senhor, desse meu ouvinte que está aqui. Pai, que ele seja renovado pelo teu Espírito Santo e que ele saia dessa live, Pai, com um novo propósito de vida. Por isso, Espírito Santo, me conduz para que o teu nome, ó Pai, seja glorificado. Essa é a minha palavra de oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar essa live com louvor. Eu vou me afastar um pouquinho aqui, porque senão fica distorcendo o som, dá um pouquinho de interferência. Nós estamos vivendo momentos que nós sabemos a trajetória que nós estamos seguindo. E o nosso coração, nós que amamos o Senhor, nós desejamos ardentemente o dia, a volta iminente de Jesus. O hino que eu vou cantar, ele diz que haverá paz no vale para mim. Nós estamos atravessando esse vale. E nós temos a plena certeza, a nossa confiança está no Senhor, de que nós chegaremos no final desse vale. E lá no final, nós vamos ouvir a voz do arcanjo, nós vamos ouvir o som da trombeta de Deus. E Jesus nos chamando para si. Nós estamos aguardando ardentemente, ansiosamente, a vinda do Senhor para que Ele nos retire dessa terra. Às vezes a gente se sente cansado, né? Às vezes a gente se sente, parece que oprimido, parece que a gente está sufocado. Deixa aqui o seu comentário, como é que você está se sentindo nesse momento. Coloque aqui para mim, deixa no final. Me diga como é que você está sentindo, como é que você está vendo essas coisas, como é que você está enfrentando essa situação. Mas o Senhor, nessa noite, Ele vai alegrar o teu coração, Ele vai trazer um novo propósito de vida para você. Muito cansado estou, mas procuro, Senhor, dei a voz que eu almejo ouvir. A gloriosa manhã ou a noite ao dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali
surgir no horizonte além e mostrar todo o vale que for. Eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu Jesus. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem na sombra da noite ali tem. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra na noite ali terei. Haverá paz no vale pra mim. Pra mim, eu sei, eu sei. Amém, aleluia. Haverá paz no vale. Haverá. Esse vale vai chegar ao seu final. Nada é para sempre. E o nosso fim é glorioso se nós permanecermos fiéis ao Senhor até o último dia. Nós devemos correr essa carreira. Nós devemos chegar no nosso alvo. Nós não devemos olhar para os lados. Nós devemos permanecer e fundamentar a nossa vida na palavra do Senhor, porque é Ele que nos fortalece. É Ele que nos dá força para vencer os momentos, os dias atuais que nós estamos vivendo. Eu quero fundamentar essa live no livro de Lucas, capítulo 6, versículos 46 a seguir. Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, por você que está aqui comigo. Nós temos 3 ouvintes, né? Não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de compartilhar essa palavra, essa live, ela é semente. Nós devemos aproveitar ainda esses momentos que nós temos, né, nessa plataforma, de divulgar ainda, aproveitar essa liberdade que nós temos, de divulgar a palavra de Deus. Então não perca tempo, aproveita enquanto a gente pode e compartilha, para que outras pessoas sejam abençoadas. Desculpa. Então nós vamos ler a palavra de Deus, que diz o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Quantos a gente conhece assim? Não é mesmo? Quantas pessoas que pregam, estão todos os dias na igreja, levantam as mãos, chamam o Senhor, mas não vivem essa palavra. É muito fácil eu vir aqui e falar, mas eu preciso, antes de tudo, viver ela na prática. Todo que vem a mim, ouve minhas palavras e age com base nelas. Quer dizer, não é somente ouvir, a gente precisa praticar. O que Deus está preocupado é com o que a gente faz com aquilo que nós ouvimos quando nós vamos à igreja. O que nós fazemos com aquilo que nós lemos na sua palavra, é isso que Deus está preocupado. Ele está preocupado, não é com a sua roupa, ele não está preocupado com o seu nível social, ele está preocupado com o que você tem feito com a palavra de Deus. E como eu tenho dito, a palavra de Deus é semente. O que você tem feito com essa semente? Aí Jesus segue dizendo: eu lhes mostrarei ao que ele se assemelha. Aí ele traz 2 situações.
aquele que obedece, é como alguém que, construindo uma casa, cavou fundo e deitou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. E todo o que ouve as minhas palavras e não age de acordo com elas, é como alguém que construiu uma casa sobre o solo, olha só, sem qualquer tipo de fundamento. Eu vou ler de novo. E todo o que ouve as minhas palavras e não age de acordo com elas, é como alguém que construiu uma casa sobre o solo, sem qualquer tipo de fundamento. Assim que a torrente bateu contra ela, a casa caiu e se transformou em ruínas. Ele construiu uma casa sobre o solo, sem qualquer tipo de fundamento, ou seja, sem alicerce, sem nada. Ele não fez projeto algum, ele simplesmente largou a casa ali em cima, como se isso fosse suficiente. Assim que a torrente bateu contra ela, as correntes d'água, a casa caiu e se transformou em ruínas horríveis. Essa palavra me veio ao coração hoje à tarde, e às vezes eu não me programo fazer live. Hoje era um dia que eu não tinha pensado em fazer a live, mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E eu quero te fazer 6 perguntas. Fica comigo até o final. Não sai dessa live. Jesus quer falar contigo. Vai ser um breve momento, tá bom? Então eu vou te fazer 6 perguntas. Como está a sua casa espiritual? Como você construiu a sua casa? Como estão os fundamentos dessa casa? Deixa eu levantar aqui, organizar um pouquinho. Deixa eu baixar um pouquinho. Como estão os fundamentos dessa casa? Quem você tem colocado dentro dessa casa? Aonde você construiu a sua casa? E como está? Deixa eu arrumar aqui de novo. E como está a manutenção dessa casa? Antes de nós construirmos uma casa, quem já passou por isso, sabe que a primeira coisa que quem vai comprar procura é a localização dessa casa. Em que bairro ela está? E isso é muito importante, porque isso compreende a segurança desse lugar, a segurança dessa casa. Depois que você encontra a localização, um lugar que você acha adequado, você vai lá e escolhe o terreno. E não é só chegar e comprar um terreno porque achou o terreno bonito, porque, né, só porque é numa boa localização. Não, você tem que olhar que tipo de terreno é esse. Geralmente a gente olha se o terreno ele está nivelado com a rua, se ele é mais alto que a rua. Então a gente compra o terreno geralmente que é mais alto que a rua. Se ele é baixo, tu vai ter que gastar com caminhão de terra, né, para deixar mais alto, né, mais seguro. Por quê? Porque a gente pensa o quê? Nas inundações, nas chuvas. A gente pensa em todas as situações que compreende o tempo. Então a gente escolhe dentro das nossas possibilidades o melhor lugar, a melhor localização. E por que que isso é importante? Por que que é importante escolher a localização, o lugar? Porque é onde nós vamos passar a maior parte do tempo dentro dessa casa. Essa casa é o nosso muro de proteção. É o teto de proteção, é aquilo que vai nos abrigar, né, das tempestades, dos ventos fortes, do sol escaldante, dos dias frios. Por isso que essa casa, ela tem que estar bem localizada e bem alicerçada. E eu quero te fazer uma pergunta. Como está a sua vida espiritual? É interessante que a Bíblia nos fala que são 2 homens, um que construiu a casa na rocha e o outro que construiu a sua casa na areia. O interessante é que quem construiu a sua casa na rocha, ele construiu, a Bíblia ainda fala em detalhes, que ele construiu, fez o seu alicerce bem profundo. E sobre aquela rocha,
ele levantou a sua casa. Eu vejo nesse homem um homem sábio, um homem prudente, um homem precavido. Por quê? Porque ele fez a sua casa pensando no que poderia acontecer. E o quanto isso é importante para nós. Nós precisamos entender em que tempo nós estamos. Esse homem sábio e prudente, ele sabia a localização, ele sabia aonde ele estava. E nós, como cristãos, nós sabemos aonde Deus nos plantou. Nós sabemos aonde Deus nos colocou. E nós sabemos o tempo que nós estamos atravessando. Nós sabemos. Nós sabemos o que estamos vivendo agora e o que está por vir. Por isso é importante nós, nesse momento, olhar para dentro de nós e fazermos uma análise. Como está a nossa casa espiritual? Como está a nossa vida espiritual? O que nós estamos fazendo com todas as mensagens que ao decorrer da nossa vida nós ouvimos? O que nós temos feito com elas? Elas têm germinado dentro do nosso coração e têm dado fruto? Ou nós a matamos, a sufocamos com os nossos pecados, com as soberbas da vida, com as indiferenças? O que a gente tem feito? É isso que Deus se preocupa. Deus está preocupado o que nós vamos fazer com a semente que nós recebemos. Então, a importância de nós entendermos a localização, o tempo em que nós estamos. Esse homem, quando ele construiu essa casa, o que ele fez? Ele fundamentou bem. Então, trazendo para a nossa vida espiritual, é como se a gente aprofundasse as raízes. E como é que nós vamos aprofundar as raízes? Porque é importante, né, esse alicerce profundo. Por que é importante essas raízes profundas? Para que não venham os momentos difíceis, para que não venham as estações difíceis. Nós agora estamos vivendo um tempo acelerado como nós nunca vimos, ventos fortes, tufões, ciclones, terremotos. E a nossa vida espiritual, ela precisa estar alicerçada, ela precisa estar convicta da nossa fé, para que a nossa fé não se abale com esses momentos. Esse homem construiu essa casa sabendo que poderia vir tempos ruins, tempos difíceis. Tanto que a palavra de Deus diz que vieram as torrentes, as correntes de água, e a casa permaneceu firme, ela não se abalou. Como é que você está vivendo esse tempo agora? Eu falo com você que é cristão, e você também, que ainda não professa essa fé, e talvez deseje professar essa fé. Como é que você tem enfrentado esses momentos que nós estamos vivendo? Eu não vou falar nomes aqui para que o YouTube não cerceie o meu canal. Mas você sabe do que eu estou falando. Como é que você tem enfrentado esses dias? Você está com medo? O medo tem rodeado a tua vida? O medo tem cercado os teus pensamentos? O pânico tem tentado entrar no teu coração e fazer parte da sua vida? Como é que está a sua fé? Muito mais que o medo, muito mais que o pânico, eu quero saber como está a tua fé. Se você não tem a sua fé alicerçada, se você está com dúvida, se você está sentindo medo, se você não tem certeza, eu te convido hoje a olhar para dentro de si e rever as motivações do teu coração. Porque se você está sentindo medo, se você está com pânico, se você já não tem mais fé, se você não sabe mais o que fazer, é porque a tua casa, ela não foi bem alicerçada. Eu lamento te dizer, mas a palavra de Deus, ela é a verdade, e é a verdade que liberta. É a verdade que abre os nossos olhos, é a verdade que traz luz ao nosso entendimento. E eu sei do que eu estou falando, porque eu já passei por isso. A Bíblia fala que o segundo homem, ele construiu essa casa em cima da terra, sem fundamento, sem estrutura alguma. Esse homem foi responsável. Porque dentro da nossa casa, o que nós colocamos dentro da nossa casa? Eu faço uma pergunta para você. Bem-vinda, Cleusa, Deus te abençoe. E bem-vindos todos os que estão acompanhando agora essa live. O que você coloca dentro de uma casa?
a sua família. Você vai viver a maior parte do tempo ali. É dentro da nossa casa que nós levantamos um altar de oração. Como que está o seu altar de oração? Você tem um altar de oração na sua casa? Você tem um quarto que você pode fechar a porta e falar com Deus? Você tem um quarto de guerra? Quem sabe você vai me dizer, Mário, um quarto de guerra? Você está falando do filme? Talvez. Mas você tem um quarto que você pode guerrear diante de Deus as suas lutas, as suas batalhas? Eu venci muitas batalhas dentro do meu quarto. Muitas vezes com o rosto no chão, chorando e pedindo a misericórdia de Deus. Pedindo que o Senhor me desse força para poder vencer as adversidades. Porque nós não temos força de vencer. Nós somos falhos. A nossa natureza é vã. A nossa inclinação é carnal. E qualquer vento que vem, muitas vezes, já é o suficiente, qualquer vento já é suficiente para nos abalar. Por quê? Porque nós não temos raízes profundas, porque o nosso alicerce não foi bem feito, não foi feito profundamente. Esse homem, eu acho interessante, porque um alicerce profundo é um alicerce que tu pode construir um prédio, por exemplo. Quanto mais profundo o alicerce for, mais sólido, mais firme ele é. Então, esse homem, ele era um homem precavido. Ele estava pensando além. E todo servo de Deus, toda serva do Senhor, quando ela busca o Senhor, ela sabe que quanto mais ela buscar, quanto mais ela orar, mais profundo está sendo esse alicerce. Mais profundo estão sendo essas raízes. Elas estão crescendo para baixo. E muitas vezes as pessoas nos veem, elas não conseguem entender como é que pode a gente passar por lutas tão grandes, por ventos tão fortes, mas nós não balançamos, nem para a direita e nem para a esquerda. Não que seja pela nossa capacidade humana, porque nós somos falhos, mas porque nós construímos a nossa casa espiritual, a nossa vida espiritual na rocha que é Cristo. E nele não há sombra de variação. O homem imprudente, ele construiu a sua casa em cima de uma terra sem alicerce. E o que aconteceu? A Bíblia diz que vieram as chuvas, vieram as correntes e derrubaram aquela casa, e foi grande a sua ruína. Quantos irmãos, nesse momento de pandemia, pararam na fé? Quantos desistiram? Talvez você esteja pensando em desistir. Não desista. Fique comigo até o final nessa live, que eu quero orar por você. Quantos desistiram por medo, por pânico e até por perceberem o que está por vir? Por quê? Porque o seu alicerce, a sua casa não havia alicerce, não houve projeto. E nós, irmãos queridos, amados do Senhor, nós devemos aproveitar o tempo que é hoje e cavar profundo, aprofundar o nosso alicerce na rocha que é Cristo. Esse é o momento de nós aprofundar as nossas raízes, porque nós precisamos estar fortalecidos para que nós possamos enfrentar os dias que estão por vir. Eu não sei quando Cristo vem buscar a igreja. Eu não sei quando nós vamos ter o privilégio de ouvir a trombeta de Deus tocar e o Senhor nos chamar para si. Mas enquanto nós estivermos aqui como igreja, nós precisamos aproveitar o tempo que nós temos e buscar o Senhor. Nós precisamos levantar um altar de oração na nossa casa. Nós precisamos consertar a nossa vida. Se você não tem um altar em casa, se você não faz culto doméstico com seus filhos, comece hoje. Já comece chamando os seus filhos hoje para orar antes de dormir. Leia a palavra com eles. Nós temos o privilégio que muitos não têm. Existem lugares que, quando eles chegam às Bíblias, eles beijam as Bíblias, porque é distribuído uma folha para cada um. E nós temos a Bíblia inteira ao nosso dispor para ler, para viver, para obedecer. Aproveite, leia a palavra, faça um devocional de manhã, crie uma disciplina, crie um hábito na sua vida. Porque nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos estar conectados com o Senhor. E eu quero te fazer uma pergunta. Que eu fiz para mim essa pergunta. E eu
Confesso que a resposta não foi satisfatória, mas eu agradeço a Deus, porque eu tenho 2 joelhos como você tem, e eu busquei a resposta verdadeira que eu tenho hoje para dar ao Senhor através da oração. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você ama Jesus? Eu não estou falando de amor de pai, de marido, de esposa, de esposo, de filhos, de vó, de vô, de amigos. Eu estou te falando, te perguntando, você ama Jesus? Você ama o Criador? Você ama a pessoa do Espírito Santo? Qual é o teu relacionamento com Deus? Às vezes a gente fala isso, parece uma coisa tão comum, né? É a mesma coisa que eu perguntasse para ti, para você. Como está o teu relacionamento com teu marido ou com tua esposa? Como está? Como está o relacionamento com os teus filhos? Agora eu volto à pergunta: como está o teu relacionamento com Deus? Você tem conseguido orar? Quantas vezes ao dia você tem orado? Você tem adorado ao Senhor? Com a sua vida, com os seus lábios? Como que está a sua vida de jejum? Você tem conseguido separar um tempo, um dia, para consagrar a tua vida ao Senhor, para se aproximar dele? E eu quero dizer para você que se você não ama Jesus, porque muitas vezes a gente vive na fé, a gente vai à igreja, mas a gente nunca para pensar que nós precisamos amar o Senhor. A palavra de Deus diz que não adianta, olha só que forte isso, que não adianta entregar o nosso corpo para ser queimado, se nós não amarmos o Senhor. Tem muitas pessoas que servem a Jesus com medo do inferno, mas nós devemos servir ao Senhor porque nós o amamos. E independente do que ele fez ou vai fazer por nós, nós devemos amar o Senhor por quem ele é. Então, querido, querida que está me assistindo, se você ainda não ama Jesus, se você ainda não tem esse relacionamento profundo com Deus, eu te convido no dia de hoje, e eu te convido agora a começar a ter esse relacionamento com Deus. Eu convido você a conhecer a Jesus. Porque a gente está na igreja, mas a gente não sabe o Deus que nós servimos. Porque a gente se acostuma a ouvir. E nós precisamos refletir quem é Deus para nós. Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Quem é a pessoa do Espírito Santo? Olha só o que Jesus disse. Ele nos deixou um segredo. Jesus, quando subiu aos céus, no último momento que ele esteve com seus discípulos, eles tiveram o privilégio de ver Jesus subindo aos céus. Eles tiveram esse fato inusitado. Eles viram com seus próprios olhos. E o que Jesus disse para eles? Eles estavam preocupados, né? Porque imagina, eles andavam com Jesus, Jesus curava os enfermos, Jesus multiplicava o pão, o peixe. Eles estavam protegidos, eles se sentiam cuidados pelo Senhor. Mas chegou o dia de que Jesus subiu aos céus e eles se sentiram tristes. E o que eles disseram? E o que Jesus disse para eles? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou, não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei o Espírito Santo Consolador, que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Mas nesse versículo existe algo fantástico, um segredo para nossas vidas, que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Além dele ser o nosso conforto nas horas difíceis, ele consolar os nossos corações, ele ainda nos ensina todas as coisas. Se você não ama o Senhor, se você não sabe como se conduzir nesse momento que nós estamos vivendo, nesse momento de pandemia, de crise social, de crise moral, de crise financeira, de crise espiritual, peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ensina a te amar, Senhor. Me ensina, Senhor, a amar a pessoa do Espírito Santo, me ensina a amar o Criador, me ensina a amar Jesus, Espírito Santo me ensina. Espírito Santo me ensina a ser uma boa esposa dentro da minha casa, me ensina a ser uma boa mãe dentro da minha casa, um bom marido. Espírito Santo me ensina a ser uma boa cristã, que eu seja um bom cristão por onde eu andar, que eu seja luz,
Espírito Santo, me ensina a falar, me ensina a te adorar, Senhor. Senhor, me ensina a ser uma mulher sábia, uma mulher prudente. Me ensina a ser uma boa esposa, me ensina a amar o meu esposo como ele necessita, como ele precisa ser amado e vice-versa. Deus não nos deixou órfãos. Nós não estamos soltos no espaço. Ele nos deixou o Espírito Santo Consolador. Quem sabe você está em pânico, você está triste, você não sabe o que fazer. O Evangelho é tão simples, mas como é difícil para nós dobrar os joelhos e entregar a nossa vida nas mãos do Senhor e pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, nos fortaleça, nos encha, nos revista de poder para enfrentar esses momentos difíceis. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para vencer, senão nós não vamos conseguir vencer. Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Olha esse Deus criador, irmãos, eu não consigo nem dimensionar, nem conjecturar direito. Olha a simplicidade, a humildade desse Deus. Porque, por exemplo, teve um momento que eu descobri que eu não amava o Senhor. Que eu estava na igreja, indo aos cultos, cantando, mas eu nunca tinha parado para pensar que eu não amava o Senhor e que eu não amava a sua vinda. Que, na realidade, eu tinha pavor da sua vinda. Por quê? Porque a minha alma não estava pronta. E quando eu olhei para dentro de mim e que eu vi que eu não amava o Senhor, eu me desesperei. Parecia que Jesus tinha vindo e eu tinha ficado na grande tribulação. E eu corri para os braços do Senhor, eu corri para os pés do Senhor e disse, Senhor, eu não te amo, me ensina a te amar. Me ensina, Senhor, porque eu sempre te busquei, eu sinto a presença de Deus. Eu sempre te busquei, Senhor, tu sempre me deu resposta de oração. Tu sempre me deu vitória, Senhor, mas durante as lutas eu me esvaziei. E agora, Senhor, eu olho para dentro de mim e eu vejo, Senhor, que eu estou vazia de Deus. E eu preciso de Ti, Senhor. Muitas vezes a gente cuida tanto da vida terrena. Quem tem filhos, a preocupação, imagina agora, a preocupação com os filhos, preocupação com a família, porque a gente não sabe como é que vai ficar essa crise financeira. A gente ouve falar de grande recessão global, de uma fome jamais vista. Então vem as preocupações, só que a gente se envolve tanto que nós esquecemos de nós mesmos e nós precisamos estar com a nossa vida espiritual intacta em dia. A palavra de Deus diz o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Então nós precisamos, queridos, rever os nossos conceitos, nós precisamos rever a fé que nós estamos vivendo e acertar, consertar a nossa vida. Se você ainda não tem a tua vida espiritual, né, alicerçada no Senhor, na rocha que é Cristo, quem sabe a tua casa ainda está rasa, né, a tua vida espiritual está no raso, não desceu nas riquezas, nas profundezas de Deus. Então, esse é o momento. Vá aos pés do Senhor, coloca o teu rosto no chão, mesmo que você não sinta nada. Eu passei por isso. E eu comecei a clamar, porque o Senhor, queridos, Ele está no mesmo lugar, pronto a nos abençoar. Mas nós é que nos afastamos, nós é que nos distanciamos. E aí o que acontece? Nós precisamos correr. Correr. É uma maratona espiritual. Mas eu quero dizer para você, não desanime. Não desanime, mesmo que você fique sem força, não desanime. Permaneça, seja resiliente. Caiu, levanta de novo. Tropeçou, levanta, mas segue firme. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para os maus testemunhos, não olhe para nada. Mantenha o foco. Qual é o teu foco? Jesus. Continua abençoando a tua família, continua orando, cuidando da tua família, mas cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Comece a ter uma disciplina espiritual. Se você não ora, eu olho para trás e penso, meu Deus, quantos dias eu passava às vezes sem orar? Irmãos, nós precisamos estar conectados. Então, comece a orar um dia. Ore uma vez ao dia. Leia a palavra. No outro dia, faça de novo. E vai buscando. No início, parece que o céu está de bronze. Mas tenha certeza que no momento certo, esse céu vai se abrir. O Senhor está no mesmo lugar te esperando. Então, faça um concerto com Deus nessa noite. Lembra o que eu falei? Se você não ama Jesus, peça para Ele. Olha só, Ele é o Criador e ainda nós pedimos para Ele para nós amá-lo. E Ele se derrama em nós em amor e nos ensina a amá-lo. É isso que eu tenho vivido. Eu digo, Senhor, me ensina a te amar. Me ensina a te servir como Tu queres, Senhor.
Me ensina a te agradar, Senhor. E você vai ver que Deus vai começar a falar bem suavemente no teu ouvido. Peça ao Espírito Santo para tornar os teus ouvidos sensíveis à voz de Deus. Para que você seja novamente renovado. Para que você tenha a sua vida de fé restaurada e alicerçada no Senhor. Para que você seja um vitorioso. E para que em breve, queridos, em breve, não perca essa esperança. O Senhor vem nos buscar. O Senhor vem logo nos buscar. E que nós estejamos prontos para esse dia. Já comece a pensar, ontem eu estava, que meu coração parecia que ia sair pela boca, parecia que o Senhor ia vir a qualquer momento. E eu glorifico a Deus, porque já tinha um momento que eu não acreditava mais. Um dia eu ouvi uma live, e os irmãos começaram a questionar, a fazer uma discussão saudável, falando sobre arrebatamento, pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista. E chegou um momento ali que parecia que Jesus ia demorar muito. E eu chorei tanto, porque eu disse, Senhor, eu pensei que tu ia vir logo, Senhor. E depois disso, irmãos, eu chorei mais ainda, porque eu vi que o Senhor tinha feito uma obra na minha vida e no meu coração, e que eu estava me convertendo de novo, e que eu estava podendo viver isso de novo na minha vida, essa alegria, essa esperança. Então, querido, se você tem lutado, se você tem gemido, né, o Senhor tem ouvido a tua oração, você não está sozinho, você não está sozinho. Mas agora viva para Deus, viva a sua vida para Deus. Você já fez a sua parte. Agora segue, corre a carreira, corre, não para, não para. Em nome de Jesus, não para. Porque nós vamos chegar aonde nós devemos chegar, que é na nossa Canaã celestial. E nós vamos poder entrar, queridos, na cidade pelas portas. Eu vou, antes de finalizar, eu quero só contar um breve testemunho que eu passei quando eu tinha meus 17 anos. Tinha um irmão, eu não vou dizer o nome dele, porque eu não pedi autorização para a família. Mas ele foi um irmão que me ajudou a comprar um clarinete, me deu de presente um clarinete, quando eu tinha 11 para 12 anos. E um dia eu fiquei sabendo que ele ia passar por uma cirurgia, por um transplante de rins. E aí eu fui no culto de quinta-feira, e tinha um corredor da igreja, um banquinho, e ele estava lá sentado, meio no escuro, assim. Ele era baixinho, cabelo bem branquinho. Eu só vou dizer o sobrenome, Freitas. E ele me chamou, e ele era muito meu amigo. Ele tinha 72 anos. E ele, senta aqui, jovem Marinéia. E eu sentei, tudo bom, irmão Freitas, tal. Comecei a conversar, eu sempre gostei de conversar com as pessoas mais idosas. E ele disse assim, irmão, eu quero te contar uma coisa. Tu sabe que eu vou passar por uma cirurgia sábado, né? Eu disse, pois é, irmão Freitas, eu soube que o senhor vai passar por um transplante de rins, né? Ele, pois é, mas eu quero te contar uma coisa, eu vou contar só pra ti. Mas tu tem que me prometer que tu não vai contar pra ninguém, tá? O senhor tem a minha palavra. Ele disse, eu tava orando, e eu passei por uma experiência como se eu tivesse virado uma cambalhota. Quando eu virei essa cambalhota, que eu fiquei em pé, eu me deparei com os portões celestiais, os portões de pérolas. Aleluia. E ele disse, eu entrei naquele lugar. Ele disse, quando eu entrei, os anjos estavam todos em polvorosa. Desculpa, irmãos. Os anjos estavam todos em polvorosa, olhando, tipo assim, querendo saber quem é esse que está chegando. E, irmã, eu vi o olhar de Jesus. Ele disse, aquele sorriso entrou dentro de mim, eu nunca mais vou esquecer aquele sorriso, ele disse. Mas disse que durante aquele trajeto ali, aquele processo, ele naquele alegria, ele disse que escutou uma multidão entrando. Ele disse que o som daquela multidão era como se de muitas águas, e dizendo glória a Deus, aleluia, aleluia. E ele disse que pensou assim, Senhor, que coisa mais linda. Eles que encantado com aquelas vozes entrando, aquela multidão chegando. Aleluia. E ele disse assim, Senhor, cadê a jovem Marinéia? E ele disse que estava preocupado com aquilo. Antes de ele falar, ele disse preocupado. Daí ele disse que uma hora ele perguntou, Senhor, eu estou ouvindo tantas vozes, tanta gente, mas eu não ouvi a voz da jovem Marinéia. Daí ele disse que de repente, como se tivesse silenciado, ele disse que escutou alguém chegando e dizendo, eu cheguei aqui, eu consegui chegar aqui. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor.
E ele escutou eu dizendo, eu cheguei aqui. E é exatamente, eu era uma jovem, eu era uma adolescente, eu nunca imaginei que eu iria passar pelos problemas, pelas lutas que eu enfrentei, mas o Senhor me deu vitória. Não que eu tivesse estrutura humana para enfrentar, mas porque desde a minha juventude, desde a minha adolescência, eu sempre tive uma vida de oração. E eu quero dizer para você que eu passei por momentos de dúvida na fé, mas eu nunca deixei de buscar o Senhor. Eu me lembro que eu dizia, Senhor, teve um momento que eu perdi até a fé, e eu disse, Senhor, eu não acredito mais em Ti, mas eu estou aqui porque eu não quero perder a minha fé. Então, muitas vezes eu me sentia como um soldado, rastejando no chão, todo rasgado, todo machucado, mas a minha fé estava ali, eu estava buscando, lutando. Então, queridos, a nossa esperança não é aqui, nós devemos estar com nossos pés na terra, os nossos olhos no céu. É isso que nos importa. A gente não pode desanimar agora. A gente não pode parar agora. Amém? Eu convido você a fechar os seus olhos. Depois eu vou estar lendo os comentários. E nós vamos orar ao Senhor. Se você não ama o Senhor, peça para amar o Senhor. Eu torno a te fazer essa pergunta. Você ama Jesus? Você ama Jesus mais que os teus filhos, mais que a tua esposa, mais que o teu esposo? Você ama? Nós estamos vivendo tempos que a nossa fé está sendo colocada à prova. Pense nisso, já comece a buscar hoje, não perca tempo, busque hoje. Busque agora, durante a oração. Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração, ministrando a fé, como exemplo de fé. Tá? Vamos fechar os olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, com cada irmão, cada irmã que está aqui comigo, Pai. Meus irmãos, comprados com o mesmo sangue, Jesus. Eu oro por aquelas pessoas que ainda irão assistir essa live, Senhor. Que o Teu Espírito Santo encontre o coração de cada um. Senhor, nós somos falhos, Pai. A nossa carne, ela sempre quer se inclinar para o mal. As dúvidas vêm, a incerteza, a insegurança, o medo, o pânico, Senhor. Mas que nós sejamos como aquele homem, Pai, sábio, prudente, que escolheu o melhor lugar para construir a sua casa, sobre a rocha. E como se não bastasse, Senhor, ele ainda fez profundo os alicerces. E eu entendo, Senhor, que a rocha está no mesmo lugar, que a tua parte o Senhor já fez. Agora nós, como cristãos, devemos fazer a nossa parte, que é criarmos uma vida de relacionamento contigo. Que nós não sejamos como aquele homem tolo, Senhor, que construiu a sua casa sem alicerce algum, sem fundamento algum, sem projeto algum. Para que, Senhor, nesses momentos que nós estamos vivendo, momentos não só, Senhor, de pandemia, de crise social, financeira, moral, espiritual, mas esses momentos dentro da nossa casa, as adversidades não venham, Senhor, nos derrubar, nos destruir, porque esses ventos, eles vêm. Porque esses ventos norte, eles sopram, muitas vezes tiram tudo do lugar. Vêm as ondas bravias, Senhor. Vêm os tufões, os furacões da vida. Que muitas vezes nós nos sentimos, Senhor, atirados de um lado para o outro, Senhor, no olho desse furacão. Mas que a nossa vida espiritual esteja alicerçada, com raízes profundas, Senhor. Para que nós não venhamos nos perder e não perder o foco e desistir dessa maratona, dessa corrida, Pai. Senhor, eu quero orar com meu irmão, com a minha irmã, Senhor, que não sabe se ele te ama de fato. Ele não sabe, ele não sente esse amor, Pai. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor se derrame, que o Senhor ensine eles a amar como o Senhor merece ser amado. Espírito Santo, tu foste enviado para confortar, consolar os nossos corações e para nos ensinar todas as coisas. Ensina o meu irmão, a minha irmã, ensina-me a mim também, Senhor. Ensina a nós todos, Pai, a aprender a te amar, a desejar a tua vinda, Senhor. Nos ensina, nós não sabemos, nós não temos capacidade humana, Senhor, de amar, de te desejar, de almejar a tua vinda com amor. Muitas vezes nós estamos na igreja com medo do inferno, Senhor, mas não por amor a ti. Mas nessa noite, Senhor, que os meus irmãos, eles possam, Senhor, se reconciliar contigo e começar uma nova vida, começar uma nova caminhada agora, Senhor, e correr a carreira que está proposta, porque o Senhor está lá no fim, nos esperando, e o Espírito Santo está junto conosco, dizendo, vamos lá, tu vai vencer, tu vai conseguir, não desanima, caiu, levanta, eu estou aqui para te ajudar. Espírito Santo de Deus, entra agora com alegria espiritual, com renovo espiritual, com batismo
no Espírito Santo, agora em nome de Jesus. Que o meu ouvinte seja cheio do teu Espírito, Senhor. Que seja curado dos traumas da alma. Que seja curado das más lembranças. Que seja curado o corpo das doenças incuráveis, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, restauração nos lares. Em nome de Jesus, eu profetizo a cura, Senhor. A liberdade, Senhor, da dependência química. Eu repreendo em nome de Jesus toda obra do diabo, toda obra de encantamento sobre essa família, Pai. Toda obra de encantamento, Senhor, sobre os esposos, as esposas envolvidos, Senhor, com pornografia, envolvidos, Senhor, com drogadição, com alcoolismo. Em nome de Jesus, eu repreendo toda obra do diabo, Senhor. Que eles percam interesse, Senhor, pela pornografia, que percam interesse pelo adultério, que percam interesse, Senhor, pelo álcool, que percam interesse, Senhor, pela cocaína, pelo crack. Não importa qual seja o vício, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo toda obra do mal, toda obra de encantamento, Senhor. Em nome de Jesus, e eu declaro a vitória do Senhor dentro desse lar, para a glória de Deus, Pai. Obrigado, Senhor, por me ouvir, e eu tenho certeza, Senhor, que no momento certo, o Senhor estará respondendo às nossas orações. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Estou muito feliz, irmãos, pela presença do Espírito Santo de Deus. Às vezes eu me sinto tão pequena de vir fazer uma live aqui, me sinto covarde mesmo. Eu fui toda a minha vida covarde. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer nos covardes, que a omissão é pecado. Às vezes eu venho para cá, na hora da oração, eu chego a sentir um peso, assim, às vezes eu chego a sentir quase uma tontura, porque eu sinto que existe um adversário que não quer que nós levemos a palavra de Deus, que nós façamos orações para que as vidas sejam abençoadas. Mas eu agradeço a Deus pelas suas vidas, pela Dayana que está aqui. Eu vou ler aqui os comentários, eu vou só dizer rapidinho as pessoas que estão aqui, a Dayana, a Cleusa, querida, a Cleusa voltou para Jesus. Nós temos um grupo no WhatsApp, só de pessoas grupos que não têm religião. Nós falamos do Criador, de Jesus e da pessoa do Espírito Santo. Nós fazemos orações nesse grupo, inclusive a Dayana, que está aqui, ela é intercessora desse grupo. Ela também me ajudou, deu a ideia de nós formarmos um grupo de intercessão, nós temos um grupo de intercessão também. Desse grupo que nós criamos no WhatsApp, de pessoas que não têm, assim, uma religião, nós já temos 5 pessoas que estão trilhando a caminhada de fé, que estão, né, orando pelos seus casamentos, fazendo, né, uma jornada no livro de Salmos, de Provérbios. Então, eu estou conseguindo recuperar o tempo perdido. E eu estou aproveitando as oportunidades que o Senhor tem me dado, porque eu não quero chegar lá, quer dizer, eu quero chegar lá, porque se eu for uma serva que não multiplicar os talentos que Deus me deu, eu não quero correr o risco de perder a minha salvação. Então, queridos, eu vou ler aqui a Dayana, a Cleusa, a Kelly me conhece em Pelotas desde 2009, quando eu passei pela viuvez. Ela foi solista do coral, então ela fazia parte do coral que eu regia. Então, eu estou muito feliz que a Kelly esteja aqui. E eu vou aproveitar e ler os comentários dos irmãos. A Cleusa está batendo palmas. Deus te abençoe, Cleusa. A Dayana diz o seguinte: precisamos vigiar, os dias são maus. É um alerta para nós. Não vigiamos, nossas palavras, atitudes, pensamentos e nossa casa espiritual vai adoecendo. O Malmiro diz, boa noite, que palavra. Glória a Deus, Malmiro, obrigada por estar aqui nessa live. O Malmiro, ele é irmão do Vagnão, um canal bastante conhecido, bastante divulgado e renomado no YouTube, mas é um canal de homens de Deus. O Malmiro tem um canal também, os irmãos que puderem lá visitar o canal do Malmiro, é uma benção, sempre tem uma palavra, ele é um paizão. Eu vejo ele como um pai que ama as pessoas, as ovelhas que estão perto dele. Visita também o canal do Vagnão, que é uma benção, também vai ser um despertamento para a tua vida. A Dayana segue dizendo, Jesus é o nosso fôlego de vida, nossa esperança. Ela diz também, Jesus nos ama independente dos nossos defeitos. Mas eis que hoje ele abre uma porta, a porta da salvação. Ela diz, entrega a tua vida a Jesus hoje e seja livre, em nome de Jesus. Aqui ele diz, glória a Deus, minhas irmãs, que palavra maravilhosa, Deus abençoe. Amém, amém. Então, queridos, eu fico por aqui. A minha intenção era fazer uma live de 30 minutos, mas o Espírito Santo nos levou um pouquinho mais adiante. Então, que Deus te abençoe em Cristo. Não esqueça de compartilhar essa live. Né? Pense o seguinte, essa live é a semente. Irmãos, não esqueça, deixa o seu comentário lá para mim.
Porque esses comentários que vocês deixam aqui, no momento que eu fecho a live, eles somem. Então, deixa o teu comentário lá embaixo, depois que terminar a live, sabe? Ou amanhã, compartilha essa live, é semente. Todas as lives que vocês compartilharem com mensagens de fé, elas são sementes, e no momento certo, elas vão germinar. É o Espírito Santo que rega e dá o crescimento, tá bom? Então, que Deus te abençoe em Cristo, e até a próxima live, se Deus quiser. Um beijo da Mari. Que Deus te abençoe.